Certamente ele te livrará da armadilha do passarinheiro. Salmo 91, capítulo 3. Deus livra seu povo da armadilha do passarinheiro. Dois pensamentos aqui. Fora de. Primeiro, ele os livra de a armadilha. Não os deixa cair nela. Em segundo lugar, quando eles entram, ele os livra. A primeira promessa é a mais preciosa para alguns de nós. O segundo é o melhor para outros. Ele te livrará da armadilha. Como ele faz aquilo? Muitas vezes por problemas. Muitas vezes os problemas são o meio pelo qual Deus nos livra das armadilhas. Todos vocês já ouviram a velha história do célebre pintor que pintava em São Paulo e que, olhando sua obra, voltou gradualmente, centímetro por centímetro, para vê-la, para poder ver a sua excelência de suas proporções, até que seus pés estivessem na borda da plataforma em que ele estava, e ele teria caído e se despedaçado na calçada abaixo. Mas justamente naquele momento, um trabalhador que estava ali, desejoso de salvar sua vida e sem saber como fazê-lo, encontrou um expediente que provou ser um muito sábio. Em vez de gritar para seu mestre: "Senhor, você está em perigo", o que ele certamente o teria feito recuar, ele pegou um pincel e mergulhou em um pote de tinta, acertou na foto. O bom homem correu furioso para castigá-lo, mas quando foi explicado, ele viu claramente que havia agido com sabedoria. Assim é com Deus. Você e eu muitas vezes pintamos um belo quadro e andamos de costas admirando. Deus sabe que nosso retrocesso logo terminará em nossa destruição e Ele, por uma triste providência, destrói nossa perspectiva, tira nosso filho de nós, enterra nossa esposa, remove algum objeto querido de nossos prazeres e corremos e dizemos: "Senhor, por que isso?" Totalmente inconscientes de que, se não fosse pelos problemas, poderíamos ter sido despedaçados e nossas vidas teriam terminado em destruição. Não duvido que muitos de vocês tenham sido salvos da ruína pelas suas tristezas, pelos seus problemas, pelas suas desgraças, pelas suas perdas e pelas suas cruzes. Outras vezes, Deus mantém seu povo longe da armadilha do passarinheiro, dando-lhes grande força espiritual, um espírito de grande coragem, de modo que, quando são tentados a fazer o mal, dizem com decisão: "Como posso cometer esta grande maldade e pecar contra Deus?" Essa foi uma fuga nobre de José, quando sua amante agarrou sua roupa. Essa foi uma fuga nobre dele, quando sua alma escapou como um pássaro da armadilha do passarinheiro. E não duvido que haja muitos aqui que praticaram os atos quase tão nobres quanto os de José, que tiveram a graça em seus corações, de modo que desviaram os olhos e contemplaram a loucura. E quando foram tentados ao mal, eles colocaram o pé sobre ele e disseram: "Não posso, não posso, sou filho de Deus, não posso e não devo." E embora a coisa fosse agradável para eles, eles a renunciaram. Você se lembra do caso do Sr. Standfish em Pellegrin, de Búnia? Madame Buble seduziu muito o pobre Sr. Standfish com suas ofensas. Ele diz: "Havia uma pessoa com traje muito agradável, mas idosa, que se apresentou a mim e me ofereceu 3 coisas, a saber, seu corpo, sua bolsa e sua cama sonolenta. Eu também sou tão pobre quanto uma corujinha, e isso talvez a bruxa soubesse. Bem, eu a repulsei uma e outra vez, mas ela superou minha repulsa e sorriu. Então comecei a ficar com raiva, mas ela não se importava com nada. Então ela fez ofertas novamente e disse que, se eu fosse governado por ela, ela me faria grande e feliz, pois, disse ela, eu sou a senhora do mundo, e os homens ficam felizes por mim. Então eu perguntei a ela seu nome, e ela me disse que era Madame Buble. Isso me afastou dela, mas ela ainda me seguiu com tentações. Então eu me apoiei, como você viu,
de joelhos, com as mãos levantadas e chorando. Orei para aquele que disse que iria ajudar. Então, assim que você apareceu, a dama seguiu seu caminho. Então continuei a agradecer por esta minha grande libertação, pois eu realmente acredito que ela não pretendia nenhum bem, mas antes procurou me parar em minha jornada. Assim Deus livra seu povo das armadilhas do passarinheiro, dando-lhes o espírito de oração, bem como o espírito de coragem, para que eles invoquem a Deus no dia da angústia e Ele os livra. E notei mais uma coisa muito singular. Às vezes eu mesmo fui salvo da armadilha do passarinheiro. Não posso dizer exatamente como, dessa maneira. Senti que se a tentação tivesse surgido uma semana antes, minha mente estaria naquela condição peculiar, que eu quase inevitavelmente teria sido levado por ela. Mas quando chegou, a mente, ao passar por algum processo, ficou em tal condição que a tentação não era tentação alguma. Fomos levados a tal estado que o que poderia ter nos arruinado antes, não olharíamos mais tarde. Não, dissemos. Se você tivesse me oferecido isso há algum tempo, poderia ter sido aceito. Mas agora Deus, por alguma influência misteriosa do seu espírito, voltou meu coração para outra direção. Mas o segundo pensamento foi que Deus liberta seu povo, mesmo quando eles caem na armadilha. Infelizmente, meu ouvinte, você e eu sabemos algo sobre a rede. Nós estivemos dentro dele. Nós estivemos. Não só o vimos espalhar-se, como também estivemos nos seus apriscos. Sabemos algo sobre a jaula, pois infelizmente nós mesmos estivemos na jaula, desde que conhecemos o Senhor. A mão do passarinheiro esteve em nosso pescoço. Foi apenas a graça soberana de Deus que o impediu de nos destruir totalmente. Que coisa abençoada é que, se o crente em uma hora má cai na rede, Deus o tirará dela. Os pobres cristãos e esperançosos caíram na rede do passarinheiro quando entraram no castelo do desespero gigante, mas a chave da promessa arrombou a fechadura e eles escaparam. Eles também estavam na rede do passarinheiro quando Flitter lançou uma rede sobre eles e os deixou no caminho. Mas chegou um que, depois de tê-los espancado, tirou a rede e eles seguiram seu caminho. Homens melhores do que eram antes de entrarem na rede. Conheço um que está na net agora. Também um dos pássaros de Deus foi pego na armadilha e agora está gemendo e gritando, porque, infelizmente, ele pecou. Tenho aqui uma pessoa, um homem bom, um professor de religião e realmente digno, mas, infelizmente, ele pecou. E nesta hora as lágrimas estão em seus olhos e ele está dizendo, e agora está gemendo e clamando, porque, infelizmente, ele pecou. O túmulo de meus pensamentos apenas aumenta a minha angústia. Meu espírito definha, meu coração está desolado e abatido. Volta-te, volta-te para minha alma. Traz a tua salvação para perto, quando a tua mão libertará os meus pés da armadilha mortal? Ó desviado, fique abatido, mas não se desespere. Deus ainda te restaurará. Por mais errante que você tenha sido, ouça o que ele diz. Voltem, ó filhos rebeldes, terei misericórdia de vocês. Mas vocês dizem que não pode voltar. Então aqui ainda há uma promessa. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Ainda serás libertado de todo o mal em que caíste, e embora nunca deixes de arrepender-te dos teus caminhos até o dia da tua morte, ainda assim, aquele que te amou não te rejeitará. Ele te receberá, ele te admitirá em sua morada, e agora mesmo te restaurará o número de seu povo, e te dará alegria, para que os ossos que ele quebrou possam se alegrar. Certamente ele te livrará da armadilha do passarinheiro. Houve casos notáveis de Deus libertando o seu povo da armadilha do passarinheiro, como mostrará a seguinte ilustração. E não é de admirar que os seus 3 filhos,
à medida que cresceram, tenham absorvido o seu espírito e copiado o seu exemplo. Uma doença grave, disse, exige um remédio severo e que Deus logo aplicou. Certa manhã, chegou a informação de que seu filho havia caído no lago de peixes e se afogado. O coração da mãe ficou dilacerado pela aflição, e ela chorou e murmurou contra a providência de Deus. Pouco depois, sua única filha, uma jovem de 16 anos, adoeceu de febre e morreu. Parecia então que o coração da mãe teria se partido, mas este novo golpe da vara de um pai disciplinador parecia apenas aumentar o descontentamento dela contra a vontade dele. O único filho restante, seu filho mais velho, que voltou da faculdade para assistir ao funeral de sua irmã, saiu para o campo logo depois, com o propósito de caçar. Ao passar por cima de uma cerca, ele colocou a arma primeiro para se ajudar e saltar para o chão, quando ela acidentalmente disparou e o matou. Quais eram então os sentimentos daquela mãe na extravagância de sua dor? Ela caiu, arrancou os cabelos e delirou como uma maníaca contra a providência de Deus. O pai, cuja dor já era quase insuportável, quando contemplou o espetáculo chocante e ouviu seus delírios frenéticos, não pôde mais suportar sua miséria. O ferro entrou em sua alma e ele rapidamente foi vítima de suas aflições acumuladas. Da esposa e da mãe, seu marido e todos os seus filhos foram tirados. A razão voltou e ela foi levada à reflexão. Ela viu seus terríveis retrocessos, seu orgulho, sua rebelião, e ela chorou com lágrimas de profundo arrependimento. A paz foi restaurada à sua alma. Então ela poderia erguer as mãos para o céu, exclamando: agradeço-te, ó Pai, o Senhor deu, o Senhor tirou, e bendito seja o nome do Senhor. Assim suas aflições produziam o fruto pacífico da justiça, e seu Pai Celestial a castigou, não para seu prazer, mas para o seu benefício, para que ela pudesse se tornar participante de sua santidade. Então Deus livrou sua alma da armadilha do passarinheiro. Ela começou de novo nos caminhos da justiça, servindo a Deus com diligência e zelo e crescendo em seu temor. Por meio de dificuldades e provações, de uma forma ou de outra, Deus certamente libertará seu povo da armadilha do passarinheiro, mesmo quando estiver nela. E agora, para concluir, vou me deter por um momento ou dois na palavra certamente. A certeza de cada verdade das Escrituras é apenas a beleza dela. Se não fosse certo, não seria precioso, e é precioso só porque é certo. Agora diz, certamente ele te livrará. Por quê? Primeiro, porque ele prometeu fazê-lo, e as promessas de Deus são laços que nunca foram desonrados. Se ele disse que o fará, ele o fará. Em segundo lugar, porque Cristo Jesus jurou que o faria? Em tempos passados, Cristo Jesus tornou-se o pastor das ovelhas e também o fiador delas. Se algum deles perecer, disse ele, as minhas mãos você o exigirá. E, portanto, porque Cristo é responsável, porque ele é o patrocinador celestial de todo o povo de Deus, eles devem ser guardados. Caso contrário, o vínculo de Cristo seria perdido e seu juramento seria nulo e sem efeito. Eles devem ser mantidos novamente, porque caso contrário, a união que existe entre todos eles e Cristo não seria real. Cristo e sua igreja são um corpo, mas se algum dos membros de seu corpo fosse cortado, eu ficaria mutilado. E se Cristo pudesse perder um de seus filhos, ele seria um Cristo mutilado. Nós somos o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Se então toda a igreja não estivesse reunida, Cristo seria um Cristo incompleto, visto que ele desejaria sua plenitude. Todos eles devem ser salvos, pois Deus, o Pai, determinou que o serão. Não, o Filho jurou que existiriam. E Deus, o Espírito Santo, atesta que eles serão.
Ninguém do povo de Deus será rejeitado, ou então a Bíblia não é verdadeira. Toda a estabilidade da aliança repousa na sua perseverança final. Toda a aliança da graça repousa sobre isso. Ele apresentará nossas almas imaculadas e completas diante da glória de sua face, com alegrias divinamente grandes. E, portanto, eles devem ser preservados da armadilha do passarinheiro, porque caso contrário a aliança seria nula e sem efeito. Se alguém perecesse, o juramento seria quebrado. Se alguém fosse rejeitado, a aliança seria nula, e, portanto, eles devem ser mantidos seguros. Sua honra está empenhada em salvar as mais mesquinhas de suas ovelhas. Tudo que seu Pai Celestial deu, suas mãos guardam com segurança. Não tenho tempo para me alongar sobre esse assunto, que é repleto de glória e pode fornecer um tópico para muitos discursos. Encerra agora dizendo: homens e irmãos, essa promessa é de vocês? Certamente ele te livrará. Vocês são os homens? Como posso eu saber? Você diz: você crê no Senhor Jesus Cristo? Você, como pecador culpado, se lança totalmente no sangue e na justiça do Redentor Imaculado? Não lhe pergunto se você é um wesleyano, clérigo, um batista, um independente ou um presbiteriano. Minha única pergunta é: você nasceu de novo? Você passou da morte para a vida? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Toda a sua confiança está colocada no Senhor Jesus Cristo? A vida dele se tornou o seu modelo e o Espírito dele habita em seu corpo mortal? Se for assim, que a paz esteja com você. Esta promessa é sua. Você pode ter sido o pior dos homens, mas se você tiver fé em Cristo, todos esses pecados serão perdoados e você poderá aceitar essa promessa como sua para sempre. Mas se você é um hipócrita, autossuficiente, ímpio, descuidado, mundano, não existe tal promessa para você. Você está na armadilha. Você estará lá e perecerá, a menos que você se arrependa, pois está escrito: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Que Deus os salve de perecer, dando-lhe interesse no sangue de Cristo. E ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo seja glória para todo o sempre. Amém.